Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Ruas apertadas, saneamento básico precário e falta de acesso a serviços como transporte e saúde. Esta é a realidade de Dona Jerusa, que há 56 anos mora numa favela de Salvador. É dificuldade mesmo pra gente, né, que vive aqui no bairro. Falta muitas coisas, como a gente quer sair para ir para o médico. Uma realidade que impacta milhões de brasileiros. O expressivo aumento da população que vive em favelas e comunidades espalhadas pelo país. Segundo o censo 2022 do IBGE, mais de 16 milhões de pessoas vivem em mais de 12 mil favelas, o que representa um aumento de 43% em comparação com o levantamento de 2010. São quase 5 milhões de novos moradores. O que esses números representam? Quais são os principais desafios enfrentados pelos moradores de favelas e comunidades? Quais iniciativas têm se mostrado mais eficazes para melhorar a qualidade de vida nessas áreas? O 15 Minutos de hoje explora esse tema com Jorge Alexandre Barbosa Neves, professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. E quem nos acompanha nessa entrevista é Henrique Terra, repórter da Record em Salvador. Henrique, proporcionalmente, Salvador é a terceira capital com mais moradores de comunidades, é isso mesmo? Exatamente, Fara. Oi para você, olá, professor Jorge. 42% da população local, atrás de Belém e Manaus. Duas comunidades de Salvador estão na lista das 15 maiores favelas do Brasil. Beiru Tancredo Neves, com mais de 38 mil habitantes, é a maior da Bahia e ocupa o 10º lugar no país. Logo depois vem Pernambués, com mais de 35 mil habitantes, agora em 11º lugar. Professor, no Brasil, mais de 16 milhões de pessoas vivem em favelas. Em 2010, eram mais de 11 milhões de pessoas, representando naquela época cerca de 6% da população. Desde então, houve um aumento de mais de 43%, o que significa quase 5 milhões de novos moradores nessas áreas. O que impulsiona esse aumento, professor? Bom, o que impulsiona é o nosso modelo bastante caótico, desorganizado de urbanização. Por um lado, né, que está relacionado fortemente a uma sociedade que está entre as mais desiguais do mundo, né? Durante muito tempo, nós sempre estivemos entre as sociedades mais desiguais do mundo, entre as 10 mais do mundo. Durante algum tempo, em função de uma série de políticas sociais, da efetivação da Constituição de 88, nós deixamos de estar entre os 10 mais, porém, recentemente, voltamos a estar entre os 10 países mais desiguais do mundo. Então, a desigualdade interage com um processo de urbanização, gerando um processo de urbanização caótico no Brasil, que leva a esse processo, a essas formações de favela. Professor, hoje são mais de 12 mil favelas e comunidades pelo país, conforme o Henrique apontou. Quais são os principais desafios enfrentados pelos moradores dessas áreas? Olha, os principais desafios são situações de precariedade da moradia, né? Falta de saneamento, muitas vezes falta de acesso à água, à energia elétrica, né? a condições, né, básicas de urbanização, né? Esse é um fator sério. Um outro é que, em muitos lugares, as favelas estão distantes, às vezes, de onde estão os empregos, né? Então, tem o problema do transporte urbano, né? Então, a precariedade do transporte no Brasil, que também é um problema muito sério, ele cria, né, dificuldades sérias. Professor Jorge, segundo o IBGE, o aumento considerável nos números reflete a melhoria de condições e recursos para a captação dos dados. E, por isso, o censo de 2022 teve mais sucesso em registrar as informações de moradores desses locais. Essa ferramenta é importante para a criação de políticas públicas, ainda em relação ao que o senhor vinha dizendo nessa última resposta? Sim, para fazer boa política pública, nós temos que ter boa informação, né? Então, boas políticas públicas são feitas em cima de informação e depois elas são ajustadas em cima de evidências, né? De um processo de monitoramento e avaliação.
Então, se o IBGE conseguiu calibrar, melhorar a qualidade da obtenção de dados em regiões de favela, isso é muito importante, porque não é um problema só do Brasil, né? O censo dos Estados Unidos, por exemplo, o Bureau of Census, que é o IBGE de lá, eles reconhecem que, muito provavelmente, eles deixam de recensear mais de 3 milhões de habitantes, ou seja, algo próximo de 1% da população dos Estados Unidos, em regiões de difícil acesso por problema de violência. São principalmente chamados guetos urbanos, né? Que seriam um equivalente, forçando um pouco a barra, das favelas, porque os guetos são muito diferentes das favelas. Em muitos aspectos, são lugares bem piores. Os guetos das grandes cidades dos Estados Unidos são situações bem piores em termos relativos do que as favelas no Brasil. Mas, por exemplo, eles também têm sérios problemas de mensuração de população nessas localidades, como aqui também há problemas em relação às favelas. Então, é uma grande notícia essa que foi divulgada pelo IBGE, de que eles conseguiram melhorar a qualidade da mensuração nessas localidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e aqui na Bahia são os estados com mais habitantes em favelas do Brasil. O levantamento do censo mostrou que, somados, os estados têm mais de 8 milhões de habitantes. Existem diferenças regionais entre as favelas do Brasil, professor? Como a realidade de uma favela em São Paulo, por exemplo, se diferencia de uma comunidade aqui no Nordeste? Sim, há muitas diferenças, sem dúvida. Agora, é preciso chamar a atenção também que parte, não todo, mas parte da explicação desses estados é que são estados relativamente mais populosos. Tirando o Pará aí, mas São Paulo, Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o terceiro estado mais populoso. É verdade que Minas é o segundo e não está aí nesses quatro, mas em parte, não é que São Paulo tem uma enorme quantidade de favelas em termos relativos. Tem em termos absolutos, porque é um estado que tem uma população enorme, Agora, há sim muitas diferenças, Há diferenças de vários tipos, Primeiro, claro, as favelas, quando a gente considera em termos de nível de renda, por exemplo, as favelas de São Paulo têm um nível de renda mais alto do que favelas do Nordeste, até mesmo do Rio de Janeiro. Agora, ao mesmo tempo, chama atenção que em cidades como São Paulo e até mesmo Belo Horizonte, as favelas, elas são muito segregadas espacialmente. Ao contrário, por exemplo, do Rio de Janeiro, do Recife, a minha terra de origem, e até Salvador também, que são lugares onde há as favelas estão espalhadas, entremeadas com áreas urbanas diferentes, Você tem regiões de renda relativamente alta com favelas do lado. Isso acontece em São Paulo, até tem uma foto que se usa muito, mas é menos, em Belo Horizonte, por exemplo, dentro da chamada do perímetro da Avenida do Contorno, você não tem nenhuma favela. Então, a parte urbana central da cidade, por exemplo, você não tem, ao passo que, por exemplo, no Rio, em Recife, você tem essa coisa misturada. Então, há uma diferença muito grande em termos de organização urbana, estrutura urbana e a inserção das favelas na cidade. Há diferenças de renda, há diferenças de inserção no mercado de trabalho, Então, por exemplo, onde as favelas estão mais presentes no centro, você tem uma inserção no mercado de trabalho que, por exemplo, as pessoas dependem menos do transporte, que é um problema que eu falei. Então, há muitas diferenças nessas realidades. Professor, o Rio de Janeiro tem a favela mais populosa do Brasil. Vivem mais de 72 mil pessoas na Rocinha. Quais iniciativas têm se mostrado mais eficazes para melhorar a qualidade de vida nas favelas? Olha, as principais iniciativas são a urbanização das próprias favelas, ou seja, havia na época da ditadura militar, por exemplo, uma política de deslocamento populacional, de tirar a população da favela e jogar em projetos habitacionais distantes do centro, por exemplo. Isso deu muito errado, As pessoas ficaram longe do mercado de trabalho, longe da demanda por emprego, e isso não funcionou bem. Então, uma política realmente que é eficaz é você buscar urbanizar as favelas. Então, essa eu diria que é a principal iniciativa. E fazer com que os serviços públicos se façam presentes. O Estado se faça presente nas regiões de favela.
e, com isso, pode até contribuir fortemente para a redução da violência, né, nessas favelas. Embora, por exemplo, em várias cidades do Brasil, o nível de violência em favelas caiu muito nos últimos 10, 20 anos. Professor, as favelas e comunidades do país são diversas em suas formas, tamanhos e tipos de construção. Como o acesso à moradia digna tem sido tratado em relação às favelas? Existem políticas que ajudam as pessoas a regularizar as suas moradias? Olha, em vários lugares do Brasil tem havido iniciativas nessa direção. Muito abaixo do que seria necessário, né? O problema do déficit habitacional no Brasil é muito sério. O único programa dos últimos 15 anos, 20 anos, de âmbito nacional, o Minha Casa Minha Vida, tem um caráter mais de mercado, né, de parceria público-privada, do que um programa social consistente. Eu acredito que isso não vai se resolver realmente no nível federal, né? No Brasil, nós temos essa característica, né, de que as coisas se resolvem melhor quando partem do nível federal. Você vê que agora o nosso Pacto Federativo diz que a questão da segurança pública é, né, atribuição dos estados, mas a gente viu agora na eleição para prefeito como a questão da segurança pública está presente na agenda dos municípios e não é e dos candidatos a prefeito e das administrações municipais. Não é à toa que os prefeitos as prefeituras começaram a criar guardas municipais e começaram a querer que elas também tivessem direito a andar armados e tudo isso. E, por outro lado, então, é um assunto que caiu, que veio para o nível dos municípios, mas também é um assunto que subiu, né? Foi para o nível federal. O governo federal está tentando criar um sistema único de segurança pública e tal. Então, a gente tem realmente uma tendência no Brasil de que as coisas funcionam melhor quando tem integração nessas três esferas. A gente viu como na época da pandemia nós tivemos um resultado muito pior do que o mundo esperava, dada a nossa tradição do sistema único de saúde, a tradição do nosso sistema de vacinação, né, o Programa Nacional de Vacinação e tudo isso. E nós terminamos tendo um desempenho muito pior do que se esperava, em termos comparativos com o resto do mundo, porque falhou essa integração, né, do governo federal com estados e municípios e tudo isso. Então, eu acredito que é preciso que haja, que se torne, assim como o problema da segurança se tornou um assunto central em eleições municipais, eleições estaduais, eleições nacionais, é preciso que a questão da habitação também ganhe esse status, essa relevância junto às pessoas, junto aos eleitores, para que novas soluções comecem a ser implementadas. Que políticas públicas poderiam transformar a realidade dessas comunidades? Há exemplos de ações que trouxeram bons resultados? Sim, há vários exemplos de vários lugares do Brasil onde houve programas intensivos de urbanização de favelas. Por exemplo, em Belo Horizonte, há uma década atrás, ou algo mais ou menos assim, houve uma série de iniciativas nessa direção, um investimento significativo em saneamento para drenar água de chuva e tornar viável, e aí então pavimentação, investimento em melhoria das casas. Então, houve financiamento para as casas, então houve os serviços públicos chegando nessas favelas e havendo urbanização. Em nível internacional, eu citei o caso aqui da Colômbia, mas em outros países também, por exemplo, em favelas que são verticalizadas, né, estão em cima de morros e tal, soluções de transporte através de teleféricos e outras soluções. Então, há um conjunto de soluções conhecidas por especialistas, né, que surgiram em nível internacional, que podem ser aplicadas se houver vontade política para tornar prioritário, porque não é algo barato, é algo que custa caro e que, portanto, precisa de investimento público. E hoje a gente vê, nós estamos aí num conflito distributivo no Brasil, que está levando a um conflito tributário muito sério. O Brasil vai ter que decidir se quer ou não continuar, né, uma estrada, um processo civilizatório
ou se nós queremos continuar sendo um país semi-periférico e com fortes características de barbárie social. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Jorge Alexandre Barbosa Neves, professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigado, professor. Obrigado, foi um grande prazer. Agradeço também a presença do repórter da Record em Salvador, Henrique Terra. Valeu, Henrique. Valeu, Fara. Eu que agradeço. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos do portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos. Até o próximo episódio.